Espírito Santo de Deus, venha falar aos nossos corações nessa noite, Senhor. Que o Teu reino venha sobre nós. Cumpra a Tua vontade em nossas vidas, Senhor. Aleluia, aleluia. Abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Apocalipse, no capítulo de número 2. É um dia de muita alegria, uma noite de muita honra, pela qual eu não sou digno poder estar ministrando os irmãos nessa conferência. Não saia daqui sem absorver aquilo que Deus tem para você nessa noite, meu irmão. Não saia daqui sem absorver aquilo que Deus tem para você nessa conferência, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou num fim de semana bem intenso, graças a Deus, muitos eventos. Ontem a gente teve o Comep Capacitação, ouvi 3 mensagens no Comep Capacitação. Aí viemos para a conferência, ouvimos mais uma, mais 2 hoje. Como Deus tem ministrado ao meu coração nesses últimos 2 dias. Eu espero que Deus venha também ministrar ao seu coração. Que o Espírito Santo venha falar através do servo dele nessa noite. Que o nome do Senhor seja glorificado acima de todas as coisas. Amém? Amém? Aleluia. Abriu aí Efésios não, ó. Apocalipse 2. É porque, por sinal, vocês sabiam que tinha 2 cartas aos Efésios na Bíblia? Nós vamos ler a segunda agora. Apocalipse 2 é a segunda carta de Deus aos Efésios. A primeira por meio de Paulo, a segunda por meio do apóstolo João. Apocalipse 2, a partir do versículo 1, diz assim: Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: Isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeleiros de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança. Sei que não suporta os maus, que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e descobriste quem eram os mentirosos. Tens perseverança e, por causa do meu nome, sofreste, mas não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Feche os seus olhos, mantenha sua Bíblia aberta, tá? Eu vou citar alguns versículos desse texto. Mantenha sua Bíblia aberta, feche os seus olhos. Senhor, como somos gratos a Ti por estar aqui nessa noite. Senhor, o Senhor já tem falado conosco através dos Teus servos ao longo dessa conferência. O Senhor tem falado conosco através dos cânticos louvados aqui nesse púlpito, Senhor. O Senhor tem falado conosco através de saudações, através de abraços, através das orações. E nós te pedimos mais uma vez, fala conosco, Senhor. Fala aos nossos corações aquilo que o Senhor preparou muito antes que nós pudéssemos imaginar, Senhor. Esse é o desejo dos nossos corações. Usa o teu servo da maneira que te agrade. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Amém. Aleluia. Talvez algum trecho desse texto foi bem familiar, né? Eu lembro quando eu tinha 5, 6 anos de idade, que eu ia nas vigílias com os meus pais. E nas vigílias tem uns hinos que é hino de vigília, né? É uns hinos especial, uns louvores especiais. E dentre esses louvores especiais, tinha um que o coro dizia: Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a... Amém. Gente, eu era criança, mas eu entendia que esse hino tinha alguma coisa especial. Eu entendia que tinha um negócio muito profundo aí. Mas esse negócio de toda a vida voltar no primeiro amor me deixava um pouco confuso. E nessa noite, o objetivo que nós temos proposto à igreja é que o Senhor nos explique, que o Senhor esclareça, que o Senhor nos lembre o que de fato é esse primeiro amor. Como eu disse, essa carta que nós lemos, esse texto que nós lemos, é a segunda carta aos Efésios. Segunda carta à igreja de Éfeso.
Mas para saber um pouco da igreja de Éfeso, nós precisamos entender um pouco como é que era a cidade de Éfeso. Que cidade era essa? Irmãos, a cidade de Éfeso era uma cidade muito especial. Por muito tempo ela foi a maior cidade do mundo. Não sei se você sabe disso. E por um bom tempo também ela era a segunda cidade maior do mundo e a primeira maior da Ásia. Havia ali cerca de 200 a 250 mil habitantes. E uma idolatria sem fim naquela cidade. Principalmente por causa do templo dedicado à deusa Diana. Templo que, por sinal, foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Então, aquela cidade era conhecida como uma cidade onde as pessoas adoravam Diana. Mas ali tinha uma igreja muito especial. Ali tinha uma igreja pela qual Deus agia, pela qual Deus falava. E Deus tinha um zelo muito grande com aquela igreja, irmãos. Quer um exemplo? Deixa eu citar alguns dos líderes da igreja de Éfeso. Paulo, como você deve saber. Apolo, também foi líder da igreja de Éfeso. Timóteo, que foi o quem? Sucessor de Paulo. E também o apóstolo João. Ou seja, só gente boa. Só gente eleita pelo Senhor Jesus. Só gente escolhida, gente preparada, gente cheia do Espírito Santo, porque havia um propósito especial, havia um propósito de vencer a idolatria naquele lugar. E os capítulos 2 e 3 de Apocalipse, nós temos 7 cartas destinadas às igrejas da Ásia. E a primeira carta, por sinal, é a carta à igreja de Éfeso. Nós facilmente podemos identificar quais são as 7 igrejas. Houve até um estudo bíblico da mocidade, falando das cartas do Apocalipse, ministrado pelo evangelista irmão Sérgio, né? Mas o estudo foi bem limitado para os jovens, então hoje nós sentimos de compartilhar com toda a igreja, porque é uma mensagem emergente, é uma mensagem importante, e que toda carta que se preze, existe também quem? Um remetente. E no versículo 1 do texto que nós acabamos de ler, o remetente é identificado aqui, diz assim, ó: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candeeiros de ouro. Quando a gente lê esse texto assim, a pessoa leiga fica falando: que negócio é esse de 7 estrelas? Que negócio é esse de 7 candeeiros? Então, eu gostaria de explicar para os irmãos. Se você ler o capítulo anterior de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 20, vai estar lá bem claro que as 7 estrelas são os anjos, os 7 anjos das igrejas, ou seja, os 7 líderes, os 7 pastores. Então a carta endereçada ao pastor da igreja, ao líder da igreja de Éfeso e, consequentemente, a toda a igreja. E quem está dizendo isso está falando assim, ó: aquele que tem as 7 estrelas na sua mão. Aquele que tem todo o governo, aquele que tem todo o poder, todo o domínio, conforme o texto, o Salmo 145, que nós lemos aqui no início do culto de hoje. E também, conforme um homem muito poderoso, o rei Nabucodonosor, disse lá no livro de Daniel, no capítulo 4, no versículo 34, o seu domínio, você pode substituir por o seu reino, é um reino eterno. O seu reino dura de geração em geração. Aleluia. Foi ele que mandou a carta. Foi ele. Foi ele que enviou a carta. Ele é o remetente. E se hoje nós estamos aqui na igreja de Vila Jaiara, é porque ele permitiu. É porque ele conduziu. E por isso nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome dele. Ele é o remetente da carta, irmãos. Ele não só tem todo o domínio, como ele também conhece o seu povo. O texto diz que ele anda entre os 7 candelabros. Ele anda entre as 7 igrejas. E eu poderia se estender por todas as igrejas que existem na face da terra. Por toda a humanidade. Ele conhece cada um de nós. Ele conhece cada igreja. Ele conhece cada templo. Ele conhece cada coração. Ele anda entre nós, irmãos. Ele nos conhece. E hoje, ele quer nos falar. Hoje, eu gostaria que você lesse a carta à igreja de Éfeso, pensando
na possibilidade de Deus endereçar uma carta para você. Imagine se Deus fosse escrever uma carta à igreja de Jaiara, ou uma carta ao irmão João, ou uma carta à irmã Maria. Como seria? Dá medo só de pensar, não é verdade? Mas observando a carta à igreja de Éfeso, nós podemos comparar a nossa vida com aquilo que Jesus fala que está indo muito bem. Opa, aleluia. E também podemos prestar bastante atenção com aquilo que não estava agradando a Deus e pensar, opa, será que eu tenho feito diferente? Será que eu não estou cometendo o mesmo erro da igreja de Éfeso? Então, meus queridos, hoje eu gostaria de falar sobre o reino de amor, porque o reino de Deus é um reino de amor, e sobre o que Ele espera daqueles que pertencem ao seu reino, o que Ele espera da igreja que Ele vem buscar. Você está preparado? Vamos à reflexão, vamos identificar o que de tão importante Deus queria dizer à igreja de Éfeso. Se você observar, a partir do versículo 2, Jesus começa a citar algumas características relevantes, algumas características importantes, dignas de elogio por parte do Senhor Jesus. A primeira característica é que a igreja de Éfeso era uma igreja atuante. O versículo 2 diz: conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a perseverança. Em Atos, no capítulo 20, o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: ó gente, eu preguei para vocês aí durante 3 anos, eu preguei para todo mundo, no auditório, no púlpito, mas eu preguei também de casa em casa. Isso é uma riqueza muito grande. Albert Schweitzer, ele disse assim que o exemplo não é a melhor maneira de influenciar, ele diz que é a única. E o apóstolo Paulo está falando, vocês viram como é que eu fiz? Eu preguei no público, eu preguei lá para todo mundo, mas eu também preguei de casa em casa, e vocês têm que fazer a mesma coisa. E aqui, no versículo 2 da carta, aqui, a igreja de Éfeso, no capítulo 2, versículo 2, está falando que era uma igreja atuante, que era uma igreja perseverante, que era uma igreja que tinha um trabalho árduo. Então nós podemos talvez pensar que certamente os jovens daquela igreja saíam de vez em quando entregando uma sopa para os mendigos, para os moradores de rua, para os dependentes químicos. Possivelmente aquela igreja mandava alguém, né? Mandava uma equipe durante as férias para uma espécie de calungas para fazer missões. Possivelmente aquela igreja era uma igreja envolvida com missões, igreja interessada em sustentar aqueles que também eram perseguidos, aqueles que talvez sofressem menos que eles. E isso é digno de elogio. Como acabou de ser ministrado, nós não fomos chamados para ficar apenas dentro das 4 paredes. Nós fomos chamados para pregar o evangelho a toda criatura. Ao sair desse templo, você estará pisando em terras missionárias. Conforme está escrito lá em Romanos 8, há uma grande expectativa. A natureza geme. Você tem noção disso? A natureza geme. Os seres humanos, os animais, as plantas, tudo que existe no mundo geme, aguardando com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E a manifestação dos filhos de Deus acontece através da igreja. Através da igreja. Através daqueles que são igreja. Você compreende isso? Eu lembro um dia conversando com um pastor amigo meu, bastante envolvido com ação social, bastante envolvido com missões urbanas, e um dia alguém perguntou para ele o porquê do envolvimento dele com ação social, com coisas que não era talvez a identidade da igreja. Ele falou assim: se a igreja não envolver com essas áreas, quem vai? Isso faz sim parte da nossa identidade. Então a igreja de Éfeso ganhou um ponto positivo por isso, porque era uma igreja atuante, porque tinha um trabalho árduo e perseverante. A segunda característica da igreja de Éfeso, digna de elogio por parte do Senhor Jesus, é que ela era uma igreja comprometida com a verdade. O versículo 2 continua dizendo assim: ó, eu sei
que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Mais uma vez, nós vemos o exemplo de Paulo atuando dentro da igreja de Éfeso. Vocês sabiam disso? Porque lá no capítulo de Atos, ainda no capítulo 20, do versículo 28 ao versículo 31, o apóstolo Paulo está falando para eles assim, ó, gente, ele chamou os presbíteros de Éfeso e falou assim, ó, preste atenção, entre vocês vão surgir lobos ferozes para tragar o rebanho do Senhor Jesus. Então tome muito cuidado com eles. Não foi à toa, foi com lágrimas que eu preguei a vocês durante esses 3 anos, então vocês têm conhecimento pleno de como devem se comportar diante de tais homens. Vocês sabem o que fazer. A palavra de Deus foi pregada na igreja de Éfeso, assim como a palavra de Deus é pregada aqui nessa igreja. Na carta que Paulo também escreveu a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 3 em diante, ele diz assim, ó, Timóteo, você vai lá, e você fala para certas pessoas, né, até engraçado, você fala para certas pessoas, que eles não preguem as falsas doutrinas que eles estão pregando, proíbe eles de fazer isso. A igreja do Senhor tem que ser comprometida com a verdade. A igreja do Senhor precisa ter um compromisso verdadeiro com a palavra de Deus. Naquele tempo, meus irmãos, sabe como é que eles identificavam os falsos mestres? Chegava um missionário, um apóstolo, um pastor de fora para pregar. Aí os obreiros chamavam ele no canto, peraí, vem cá, vamos conversar. Então começava a sabatinar ele com a Bíblia, sabe? E aí, o que você acha disso? O que você acha daquilo ali? E então, dependendo do desempenho do irmão, né, ele fala, ó, você não vai subir no púlpito não, tá? Vai embora, tchau, nós não precisamos de você aqui. Existia um material bem legal no século II, chamado Didaquê, que era a doutrina dos apóstolos, sabe? E eu aconselho vocês a baixar a doutrina dos apóstolos, Didaquê, depois e dar uma olhadinha. Eu lembro que ensinando, acho que eclesiologia aqui no nosso curso, aqui na nossa igreja, eu estou citando a Didaquê, algumas coisas que poderiam facilmente ser utilizadas nos dias de hoje. Na Didaquê está escrito assim, ó, aquele que vem e fica exigindo o que comer, exigindo o que dormir, onde dormir, exigindo oferta, etc., é um falso profeta, manda embora. Fica a dica. Aquele que vai embora e pede mais do que ele precisa para se sustentar durante a viagem, é falso profeta. Então, irmãos, esse instrumento era muito útil naquela época para eles identificar os falsos apóstolos. E a igreja de Éfeso, ela tinha um comprometimento com a verdade. E então, eles não deixavam qualquer um subir no púlpito, não. E isso é muito importante. E graças a Deus, há um zelo sobre esse púlpito aqui nessa igreja também. E nós podemos glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, nos nossos dias, muitos falsos mestres têm subido aos púlpitos, têm pegado os microfones, têm se auto-intitulado, sei lá o quê, têm enganado muita gente. E sabe por quê que eles têm enganado tanta gente? Conforme Jesus disse lá em Mateus 29, 32. Vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, por não conhecer as Escrituras, a pessoa sai engolindo qualquer coisa. Por não conhecer as Escrituras, qualquer coisa que um pastor falou, está valendo. Mas isso não acontecia na igreja de Éfeso. Essa semana eu vi uma frase, talvez alguns teólogos vão discordar de mim. Se discordar, me perdoe, irmãos, tá? O pastor Josemar Bessa, ele publicou a frase dizendo assim: como descobrir se um apóstolo é um falso profeta? Bom, se diz que apóstolo é falso profeta. Oh, Jesus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Que nós possamos ser uma verdadeira igreja comprometida com a verdade que só vem do Senhor Jesus. Com a verdade inspirada pelo Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Então, irmãos, tenha cuidado para não sair ingerindo qualquer coisa por aí.
Tenha cuidado com esses pastores de YouTube e etc e tal. Saiba filtrar. Saiba receber indicações. Tá? Amém? A terceira característica digna de elogio da igreja de Éfeso, nós vemos ela no versículo 3, que diz assim, ó: você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Irmãos, a terceira característica da igreja de Éfeso, digna de elogio do Senhor, é a perseverança. Mesmo diante dos sofrimentos, mesmo diante da perseguição, aquela igreja pregava a palavra. Não era qualquer dificuldade que desanimavam eles, não. Sabe? Não era porque na sexta-feira estava fazendo frio que eles não iam entregar a sopa, não. A sexta que fazia frio aí que eles levavam mesmo. Aleluia. Não era, tem um cobertor também, né? Aleluia. Irmãos, não era porque alguma coisa não estava dando certo que eles paravam de fazer, não. Eles perseveravam na doutrina. Como diz lá em Atos 2, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Nós precisamos de perseverança, irmãos. Nós precisamos perseverar na obra de Deus. Nós não podem ser a primeira crítica ou o primeiro obstáculo que podem nos fazer desistir. Alguns dias atrás, eu vi depois na internet uma participação de alguns irmãos naquele programa chamado Conversa com o Bial. Oh, irmãos, eu fiquei muito chateado com aquela participação. Não por causa dos meninos, gente. Eles foram convidados para explicar o trabalho deles no YouTube. O que eles faziam. E caíram numa armadilha. Porque chegou lá, arrumaram um sociólogo, doutor ateu, para debater os meninos que não tinham lá um conhecimento muito profundo da teologia. E então esse sociólogo começou a falar dos meninos, parecendo que ele estava falando de doença, gente. Isso aí é porque, né? Parecendo que ele estava falando, isso aí é porque não tem pai, né? Foi o que acontece isso aí. Isso me deixou irado. E tem gente que ainda pensa que eu estou contrariado com os meninos. Eles podiam ter lido mais Bíblia? Poderiam. Mas o que eu gostaria de deixar em xeque aqui, é que eles foram perseguidos. Eles caíram numa armadilha. E que isso poderia, eu espero que não, ter feito eles desistir de fazer a obra de Deus, desistir de levar a palavra do Senhor. Eu não sei você, irmão, mas quantas vezes eu já fui perseguido em sala de aula, quantas vezes eu já fui perseguido em trabalho por causa da minha fé. Isso não é fácil, mas nós precisamos ser perseverantes. Conforme está escrito lá em Hebreus 12, no versículo 1, olhando para Jesus, corramos com perseverança. Olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé. A igreja de Éfeso era uma igreja perseverante, e por isso foi elogiada, e por isso o Senhor se alegrou pela existência dela. E o quarto e último elogio, eu estou indo na sequência, no versículo 1, 2, 3, agora eu vou pular para o 6, depois a gente volta. O versículo 6 fala da última característica digna de elogio da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja que odiava o pecado. O versículo 6 diz, mas há uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aleluia. Irmãos, nicolaítas, no literal, é destruidores do povo. É um povo indecente. É um povo que transforma graça em libertinagem. É um povo que usava da graça como desculpa para pecar. E quanta gente tem assim por aí, meus irmãos. Talvez eles não são chamados de nicolaítas, mas eles se comportam como tais. Os nicolaítas eram aqueles que pregavam que sexo antes do casamento não tinha problema nenhum.
Os nicolaítas, eles até se diziam crentes, mas eram praticantes da imoralidade sexual. Os nicolaítas, irmãos, eram idólatras, mesmo estando dentro da igreja. E existe idolatria dentro da igreja? Infelizmente, sim. Pessoas que têm pastores e preletores como Senhor de suas vidas, misericórdia. Pessoas que idolatram cantores e bandas, misericórdia. E a igreja de Éfeso odiava esse tipo de coisa. Odiava. Irmãos, muita gente já me perguntou, Eberson, por que existe aquelas benditas grades lá no Comep? Eu falei, irmãos, é por causa dos idólatras. Mas tem gente. Tem gente que derruba a segurança para tirar foto com o cantor. Tem gente que mente. A gente vê de tudo ali. São os nicolaítas dos nossos tempos. Jesus fala assim, eu tenho uma coisa a favor de vocês, que vocês odeiam esse tipo de coisa. Que vocês odeiam essas coisas. E eu gostaria de abrir um parêntese muito importante aqui, viu? O texto aqui não está escrito que a igreja de Éfeso odiava os nicolaítas, viu? Presta atenção. Odiavam a prática dos nicolaítas. É diferente. Para muita gente na mídia, para muita gente lá fora, para muito pensador, a igreja evangélica é homofóbica. Mas quem fala isso é o cristãofóbico. Não nos conhece, está tirando conclusão precipitada. Ou talvez está tirando conclusão com base de uma ou outra pessoa. Porque a palavra de Deus nos ensina que nós odiamos o pecado, mas nós amamos o pecador. Assim como Jesus odeia o pecado, nós como imitadores dele, nós também devemos odiar o pecado. Mas assim como Jesus nos ama, mesmo nós sendo pecadores, nós devemos amar uns aos outros, mesmo sendo pecadores. Percebe a diferença? O ódio ao pecado, irmãos, é fruto da característica que eu citei anteriormente. Comprometimento com a verdade. Se você é comprometido com a verdade, você odeia o pecado. E se você é comprometido com a verdade, você também ama o pecador. Então, ao invés de recriminar, você mostra a luz para ele. Você mostra o caminho, a verdade, a vida. Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Irmãos, olhando esses elogios da igreja de Éfeso, então, nós poderíamos dizer que era uma baita da igreja para congregar, vocês não acham, não? Era uma igreja atuante, glória, aleluia. Era uma igreja comprometida com a verdade, que coisa boa, palavra no culto, sabe? Não é só oba-oba, palavra. Era uma igreja perseverante, mesmo que as coisas não iam tão bem, eles perseveravam. Era uma igreja que odiava o pecado. Gente, imagina que você muda para uma cidade bem longe e alguém fala que tem uma igreja assim para você. Fala que você não vai querer ir lá. Irmãos, dá vontade de ir lá. Só que aí a gente chega nos versículos 4 e 5. E nós observamos que nem tudo era flores lá na igreja de Éfeso. Que tinha algumas coisas que ainda poderiam melhorar. Mas eu gosto de pensar da seguinte forma. Que toda igreja precisa melhorar. Vocês concordam comigo, irmãos? Amém? E é por isso que nós estudamos a palavra de Deus, é por isso que nós expomos a palavra de Deus todas as semanas, para que nós possamos melhorar, para que nós possamos caminhar em busca da santidade, em busca do brilho do Espírito Santo, em busca de fazer a diferença todos os dias das nossas vidas. O pastor Billy Graham, uma vez disse assim, o dia que você encontrar a igreja perfeita, não entra, porque senão você vai estragar tudo. E essa é a verdade. As igrejas não são perfeitas, porque as pessoas que estão nelas não são perfeitas. Mas é importante nós observarmos as repreensões que Deus fez à igreja de Éfeso, para nós nos colocarmos no nosso devido lugar, e entender o que Deus espera
da igreja que ele vem buscar, da igreja que ele vem buscar para morar com ele na eternidade. O que Deus espera da noiva dele? Vamos lá? Se nos versículos 2, 3 e 6 só tinha elogio, no versículo 4 e 5 o bicho pega. No versículo 4 está escrito assim, ó: contra você, porém, irmãos, quando você for ler a Bíblia e achar um porém, presta atenção, que alguma coisa muito importante vem a seguir. Porém, isto, você abandonou o seu primeiro amor. Misericórdia. Irmãos, vocês lembram da informação que eu passei no começo da mensagem? A cidade tinha entre 200 e 250 mil habitantes. Então tinha uma igreja, né, possivelmente só uma igreja cristã. Então, se aquela igreja fosse pequena, ela ia ser do tamanho da nossa igreja. Porque a nossa cidade, né, tem talvez o dobro de Éfeso, 400, 450 mil habitantes. Tem várias igrejas e muitas grandes igrejas. Então, imagina uma igreja bem grandona, muita gente lá. Aí o pastor está lendo a carta. Tenho, porém, contra você, que você abandonou o seu primeiro amor. Gente, deve ter sido um choque muito grande. Nossa, muita gente deve ter enchido o olho de lágrimas, começar a chorar, falar: meu Deus, tem misericórdia. Eu pensei que estava tudo certo. Eu pensei que estava tudo em dia. Ô Senhor, tem misericórdia de nós. Essa história, irmãos, é triste. Imagine Deus dizendo para você: olha só, eu estou desapontado com você. Eu estou chateado, eu estou decepcionado. Ouvir isso de quem nós amamos é tão ruim, não é verdade? Parece uma faca que corta, né? Mas essa história não é a primeira vez que ela acontece na Bíblia. Várias vezes. Se você vai ler o Antigo Testamento, várias vezes você vai ver Deus fazendo aliança com o povo de Israel e o povo de Israel quebrando aliança. Deus fazendo aliança com o povo de Israel quebrando aliança. E tem muita gente assim, irmãos. E por causa disso, Israel passou fome. Por causa disso, Israel foi feito escravo. Por causa disso, irmãos, morreu gente em guerra, gente inocente. Outros nem tanto. Porque eles deixaram o primeiro amor. Porque eles deixaram de corresponder ao amor de Deus. E isso é muito grave. É bom lembrar, irmãos, que Deus repreende aqueles a quem Ele ama. Então, se Deus estava repreendendo a igreja de Éfeso, é porque Ele queria ver mudanças. E isso foi detalhado nos versículos a seguir. No versículo 5, né, está escrito lá: lembre-se de onde você caiu. Você já perdeu alguma coisa de valor? Carteira, celular, alguma coisa? Qual foi a sua primeira atitude? Começar a pensar: onde eu passei? Onde foi? Onde será que ela ficou? Onde será que eu deixei aquele bendito celular? Onde será que eu deixei minha carteira? Não é assim? Então, Jesus está falando assim, ó: lembra onde é que você caiu. Olha para trás. Lembra o que você fez antes e agora você não faz mais. Lembra lá atrás. O que vocês estão fazendo diferente? Vocês estão lendo a Bíblia igual vocês liam no começo? Vocês estão orando igual vocês oravam quando aceitaram a Jesus? Vocês estão adorando a Deus como vocês adoravam no início? Lembra aí, vai lembrando. Como está a sua vida hoje? Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós. Jesus. Nós precisamos olhar para trás e ver se não mudou nada. Nós precisamos fazer uma autoanálise do nosso relacionamento com Deus constantemente, irmãos. Mas isso não basta. Nós não só podemos olhar para trás, precisamos chegar no passo 2, que ainda está no versículo 5, que diz: arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Não basta identificar o problema. A atitude tem que mudar. Se alguém apenas souber que está doente, vai resolver a situação? Não.
Ela precisa de um tratamento médico, não é verdade? Mas aí a gente veio para a igreja no domingo, sabe? Aí vem uma palavra dura assim, sabe? Fala assim, eu preciso ler a Bíblia mais. Eu preciso orar mais. Eu preciso fazer um culto com a minha família lá em casa. Eu preciso jejuar mais. Eu preciso ir mais na igreja durante a semana. Aí você chega em casa e fala assim, foi doído, mas foi necessário. Mas na segunda-feira a correria começa tudo de novo. Aí você já esqueceu tudo de novo. Aí chega domingo, de novo. Eu ainda não estou orando mais. Eu ainda não estou lendo a Bíblia mais. Eu só fui na igreja domingo. Gente, eu não jejuei nenhuma vez essa semana. A minha família, o culto familiar ainda não está rolando. Mas a gente precisa de mudança de vida. Se nós quisermos voltar ao primeiro amor, se nós quisermos ser aprovados pelo Senhor, nós precisamos viver a nova vida. Lá na primeira carta de Éfeso, lá no capítulo 4, nos versículos 22 ao 24, o apóstolo Paulo está falando que nós devemos nos despir do velho homem e assumir o novo homem, assumir uma nova identidade. Então não pode ser uma coisa momentânea, viu, gente? Não é esse negócio de troca de roupa todo dia, não. Aqui está falando de identidade, e ninguém muda de identidade todo dia, não. Não tem jeito. Então, nós precisamos de mudança. Nós precisamos de um arrependimento genuíno. Nós precisamos praticar as obras lá no princípio. Nós precisamos orar como a gente orava lá no começo. A gente precisa ler a Bíblia como a gente lia. Sabe aquela sede? Senhor, dá-nos aquela sede de se te servir como era no início. Como era no passado, Senhor. Senhor, eu quero ler a Bíblia como eu nunca li antes. Senhor, eu quero orar como eu nunca orei antes. Senhor, eu quero jejuar. Eu quero consagrar a minha família. Eu quero fazer diferente, Senhor. É assim que deve ser nossa postura. Arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio. Depois, o texto continua. Se não arrepender, eu virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Irmãos, isso é muito forte. Havia um preço se aquela igreja não quisesse ouvir o que estava escrito naquela carta. Jesus está falando assim, você está indo bem aqui, você está atuando, você está pregando a palavra, você é uma igreja perseverante, você odeia o pecado, mas você deixou o primeiro amor. Então, lembra lá, onde é que ficou? Lembra das primeiras obras? Lembrou, irmão? Lembrou? Arrepende e pratique essas obras que você lembrou. Porque se você não se arrepender, eu vou tirar o candeeiro do lugar. Jesus vai falar assim, essa igreja vai acabar. Porque a minha igreja foi feita para brilhar no meio das trevas. E se isso não está funcionando, porque a igreja vai brilhar por meio do amor, não é verdade? E se não tiver amor, não precisa de igreja. Então, eu abro mão dessa igreja se não tiver amor. Irmãos, ao que tudo indica, a igreja de Éfeso atendeu ao chamado do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. O bispo Inácio de Antioquia, ele fala que lá no século II, a igreja de Éfeso era uma igreja viva. Ou seja, a carta que a igreja de Éfeso foi escrita no final do século I. Se no século II ainda tinha igreja, quer dizer que ela mudou de vida, amém? Glória, aleluia. Teve mudança lá, gente. Vamos ficar felizes. Graças a Deus. Mas a geração que veio depois certamente ignorou a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque a igreja de Éfeso não existe mais. A cidade de Éfeso não existe mais.
Misericórdia, irmãos. Deus tirou o candeeiro de lá. Porque Deus não quer candeeiro onde não há amor. Deus não quer candeeiro onde Ele não é revelado. Deus não quer candeeiro onde o reino não vem. Então, aquela igreja sumiu do mapa. Assim como muitas igrejas estão sumindo do mapa hoje em dia. Irmãos, nós vivemos em tempos onde a Europa é chamada de país, de período, de lugar pós-cristão. As igrejas nos Estados Unidos estão cada vez mais se diminuindo. E a tendência é isso chegar aqui, mas é por isso que o Senhor nos diz hoje, voltemos ao primeiro amor. Voltemos às primeiras obras. E há uma verdade muito importante. Aquela geração se voltou a Deus, mas a geração que veio depois, alguma geração que veio depois, colocou tudo a perder, e por isso a igreja de Éfeso não existe mais. Se você for procurar naquela região ali, você vai descobrir que 0,000000001% é cristão. Uma igreja que foi pastoreada, um lugar onde Paulo pastoreou, um lugar onde Jesus mandava carta assim constantemente, um lugar onde existia um zelo pela palavra, um lugar onde a igreja era atuante, um lugar onde a igreja era perseverante. Está sim, porque houve um descuido, porque em um determinado momento as gerações não absorveram mais a mensagem. E nós temos que ter muito cuidado para isso não acontecer nos nossos dias, irmãos. O livro de Juízes, no capítulo 2, ele fala sobre 3 gerações muito importantes. Ele fala da geração de Josué, a geração que serviu a Deus, a geração que também viu alguns milagres e serviu ao Senhor durante toda a sua vida. Depois o texto fala da geração que veio depois, a geração dos filhos de Josué, que também foi uma geração que serviu a Deus. Mas depois o texto fala de uma terceira geração, de uma geração que se esqueceu do Senhor, e por isso foi escravizada, e por isso foi parar na mão dos inimigos, e por isso, em algum momento, a igreja deixou de existir. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado com isso, para que isso não aconteça no decorrer dos anos. Pais, avós, entenda que as suas experiências com Deus são suas. Não valem para os seus filhos, não valem para os seus netos. O que você precisa fazer é estimulá-los a buscar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, com todas as suas forças. Filhos, netos, é clichê, mas eu vou dizer. Deus não tem neto, Deus não tem bisneto, Deus tem filho. Então você precisa ter a sua experiência com Deus. Se você ouviu essa mensagem toda falando de primeiro amor e você não sabe o que é isso, alguma coisa precisa ser mudada na sua vida. Você precisa ter um encontro verdadeiro com Deus. Filho de crente não é neto de Deus. Tá bom? Eu nasci em berço cristão. Mas só depois dos meus 15 anos que eu tive uma experiência verdadeira com Deus, que eu enxerguei o que é de fato servir ao Senhor. Que eu enxerguei de fato o que é viver o primeiro amor. E se você ainda não teve um encontro pessoal com Deus, é passado de hora disso acontecer. Essa conferência foi para você. Para que o reino de Deus possa vir na sua vida. Amém? Irmãos, fiquem de pé. Aleluia. Se você teve um encontro com Deus já, sabe? Se você já viveu os tempos do primeiro amor, e percebeu que isso se esfriou na sua vida, percebeu que você não sente como se sentia antes, como se sentia no início, o Senhor está dizendo para você hoje, volta,
volta, eu te recebo de braços abertos. Vamos recomeçar, vamos reconstruir. A carta à igreja de Éfeso termina dizendo assim: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Aleluia. Irmãos, o reino de Deus é um reino de amor. E só vai entrar no reino de amor quem viver na plenitude o primeiro amor. Ao vencedor, aquele que perseverar, aquele que voltar ao primeiro amor durante toda a sua vida, sabe? O Senhor dará o direito de comer da árvore da vida. O Senhor dará a eternidade. Ao vencedor, a vida não acaba aqui. Ela começa aqui. Ela durará por toda a eternidade. E hoje, talvez por meio dessa mensagem dura, eu quero te fazer alguns convites. Se você ainda não sabe o que é esse negócio de primeiro amor, se você ainda nunca ouviu falar, se você não achou legal, mas está interessado, se você quer ser assim, comer da árvore da vida, se você quer assim ter eternidade ao lado do Senhor Jesus, eu quero te fazer um convite a abraçar esse amor, ou a ser abraçado por esse amor que é inexplicável, esse amor que é incalculável, é o amor do Senhor Jesus. Se você ainda não aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador, o convite está em aberto. Levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Ou se em algum momento você já fez isso, mas depois, por algum motivo, você deixou a casa do Senhor, hoje o Senhor te chama a voltar para a casa do Pai. Se você quer voltar para a casa do Pai, levante a sua mão também. Levante a sua mão também. Não fique acanhado, não perca a bênção. Não perca a eternidade para a timidez. Tome hoje essa decisão de vida. De vida. E o último convite que eu quero fazer é para você crente. Eita! É para você que enxerga que você precisa voltar ao primeiro amor. As coisas precisam ser como eram antes. Lá no início, sabe? Na época da paixão, na época das grandes vigílias, na época em que você lia a Bíblia como se não houvesse amanhã, na época do batismo com o Espírito Santo. O Senhor te diz hoje: vamos voltar ao primeiro amor? Vamos fazer diferente? O grupo de louvor vai cantar aqui agora. E você tem liberdade de vir aqui na frente, que eu, os pastores, os obreiros, nós vamos orar por você. Igreja do Senhor Jesus, voltemos ao primeiro amor.